Será que todos os médiuns são espíritas? A ideia de falar a respeito disso surgiu durante um debate na internet, quando um cara acusava o espiritismo de ser mau por causa do João de Deus, que na verdade é um médium, mas não é um médium espírita. E aí veio a questão: por que nós não temos médiuns evangélicos e médiuns católicos? Então eu resolvi fazer um vídeo. Será que todo médium é espírita? E a resposta óbvia é não. Não são todos os médiuns que são espíritas. Para ser espírita, a pessoa precisa seguir a doutrina espírita. Existe uma doutrina, existe uma filosofia. E essa doutrina, filosofia ou religião, chame como quiser, ela está descrita nos 5 livros bases de Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E ela ainda pode ser complementada no livro O que é Espiritismo, também de Allan Kardec, e em muitos outros livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de outros médiuns que existem por aí. Não são todos os médiuns que são espíritas. Existem médiuns desde que o mundo é mundo. Os próprios profetas e outras figuras bíblicas, assim como Moisés, nada mais são do que médiuns, pessoas que recebem da espiritualidade, do mundo espiritual, as mensagens aqui para o mundo material. São as pessoas que servem de intermediário. Em outras culturas, nós vimos e vemos muitos médiuns. Os xamãs, os índios, sempre possuíram xamãs, pessoas em contato com o mundo espiritual, que traziam conhecimento de lá para cá. Os gregos não iam para a guerra sem consultar os seus oráculos. Então sempre houveram oráculos, adivinhos, pitonisas e uma série de figuras em todas as religiões, em todas as épocas, que mantinham contato com o mundo espiritual. E aqui hoje não é diferente. Nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos diversos adivinhos e outras religiões aí que eu nem sei nomear, que possuem os seus médiuns. Mas e a Igreja Católica e os evangélicos? Por que eles não possuem médiuns? Será mesmo que não possuem? A Igreja Católica, ela reconhece sim a possibilidade de comunicação com os mortos. Tanto reconhece que existem os santos. Os santos nada mais são do que espíritos daqueles que viveram aqui, que fizeram boas obras e se tornaram santos, se tornaram referências. Referências às quais os católicos utilizam para fazer os seus pedidos. Então, os católicos, eles acreditam sim na possibilidade de se comunicar com esses espíritos e que esses espíritos possam vir aqui e fazer obras. E várias pessoas relatam, vez ou outra, que viram esses espíritos. E tem uma figura muito famosa no catolicismo que seria Joana d'Arc, que era uma pessoa que via e que ouvia os espíritos, recebia o direcionamento de espíritos que ela entendia como anjos e que foram bem aceitos no início da jornada dela, mas depois foi isso que a condenou como bruxa. Ela foi condenada à fogueira, acusada de bruxaria, por inveja daquelas pessoas que comandavam a igreja e não aceitavam que uma simples plebeia recebesse essa comunicação do mais alto. Mas sim, ela recebia. Também existe um livro que foi psicografado por uma freira em um convento da Hungria, o Livro Azul ou o Livro da Vida Espiritual. Ela recebeu esse livro de anjos ou de espíritos mais elevados, talvez, segundo ela, até mesmo do próprio Jesus. Ou seja, era uma freira que recebia as mensagens dos espíritos, uma freira médium, e que escreveu um livro na própria doutrina católica. É claro que esse livro não é aceito oficialmente pela igreja, mas acontece. E nós vemos nas religiões evangélicas, nas neopentecostais, diversas pessoas que dão comunicações mediúnicas de espíritos inferiores. E essas pessoas, quando estão, digamos, endemoniadas, elas vão até as igrejas e lá os espíritos são, digamos assim, retirados
dessas pessoas. E elas dão comunicação, sim. E é muito comum que você veja evangélicos dizendo o seguinte: Deus falou comigo, ou o Espírito Santo me disse para fazer isso. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, são pessoas que possuem sim a mediunidade, mas elas relatam todas as visões delas e todas as audições ou as ideias mentais como se fossem mensagem do Espírito Santo. Então elas tratam isso de uma outra forma, não como uma mediunidade, mas como sendo o Espírito Santo que interviu. Mas é aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, que realmente veem os espíritos, que ouvem o tempo inteiro. Bom, essas pessoas, elas fogem dessas outras religiões e acabam se direcionando para o espiritismo. Lá na comunhão espírita é muito comum nós recebermos alunos que vêm das igrejas evangélicas e da igreja católica, porque eles sabem que naquelas igrejas eles não vão receber o apoio necessário para tratar essas questões. Eles vão ser enxergados como endemoniados ou como loucos, talvez sejam internados. Então nós recebemos alunos que sim, estão vendo coisas, estão ouvindo coisas o tempo inteiro, estão com uma mediunidade eclodida e eles não podem falar com as próprias famílias, porque se eles falarem com as famílias deles, as famílias terão uma repreensão muito forte, ou como eu já disse, terão a tendência a achar que eles estão loucos. E aí eles procuram a casa espírita e lá acabam se desenvolvendo como médiuns. Chico Xavier e Divaldo Franco são um exemplo de duas pessoas que estariam na religião católica, mas por não serem aceitos, ainda crianças, pelas pessoas ao redor deles terem preconceitos, eles acabaram indo para a doutrina espírita. Mas se a Igreja Católica aceitasse a realidade da comunicação com os mortos, a realidade dessa comunicação o tempo inteiro, se aceitasse a mediunidade, Chico Xavier e Divaldo Franco talvez tivessem trabalhado no seio da própria Igreja Católica, dentro do próprio catolicismo. Então, o motivo de nós não vermos médiuns de fato ostensivos nessas outras igrejas é porque os médiuns acabam fugindo dessas igrejas com medo de uma repreensão. E aí eles vão encontrar no Espiritismo uma doutrina cristã, que isso mantém a base de conhecimento deles, mantém as crenças que eles já possuem e, ao mesmo tempo, vão poder trabalhar e desenvolver a mediunidade. Se essas outras religiões aceitassem a mediunidade de forma natural, haveria, da mesma forma, médiuns trabalhando nessas outras religiões. Então não é que não existem médiuns nessas religiões, é que eles normalmente são expulsos de lá de uma forma ou de outra, ou acontece uma repreensão. Uma pessoa que está, digamos, endemoniada, como eles chamam, ela está sendo influenciada por maus espíritos. Esses espíritos são retirados, ela muda de postura, passa a ter uma convivência mais em paz, ela não quer a mediunidade, e aí os espíritos mais elevados, eles respeitam isso, eles não ficam incomodando. E como essa pessoa está vibrando numa outra faixa de frequência, os espíritos inferiores passam a não ter mais acesso a elas. Elas ficam protegidas pela própria fé, pela mudança de atitude. E quando vem alguma mensagem, é sempre uma mensagem do Espírito Santo. E aí a pessoa passa a ter uma visão diferente. Mas e aqueles médiuns que trabalham na Umbanda, no Candomblé ou em outras religiões espirituais? Eles não são espíritas? Não, esses médiuns não são espíritas. Para serem espíritas, eles precisam seguir a doutrina espírita. E uma das coisas que existe na doutrina espírita é a regra inegociável de que um médium não pode cobrar pela sua mediunidade. E aí vem o caso do João de Deus. João de Deus não era um médium espírita. Não, ele era um médium
espiritualista. Nós já dissemos aqui que médiums existem em todas as religiões e existiram em todas as épocas. São pessoas que servem de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E o João de Deus era uma dessas pessoas. E segundo o Divaldo Franco, ele de fato possuía uma mediunidade de cura. Ele tinha essa capacidade. E pessoas que têm uma mediunidade tão ostensiva assim, vêm com uma missão. São pessoas que fizeram muito mal em vidas anteriores, fizeram mal a muita gente e vêm com uma missão muito forte, algo a cumprir aqui, uma necessidade de cumprir uma missão pesada, que é curar o maior número possível de pessoas. Porque se eles fossem pagar todo o mal que eles fizeram no passado, eles demorariam muito tempo e recebem uma missão mais forte, mais exigente, para que possam resgatar toda essa dívida de forma mais rápida, o que seria o caso do João de Deus. Mas veja, ele cobrava pelos atendimentos, não diretamente, mas de forma indireta. Conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, isso é uma prática proibida. Você não pode receber pagamento pelo que de graça lhe foi dado, não pode ser cobrado. E isso é uma mensagem bíblica que Paulo já havia dito. Então, quando você saía de uma consulta lá com o João de Deus, você recebia um papelzinho com um sinal para você ir para uma fila ou para outra, para voltar depois. Mas você tinha que comprar um remédio que você teria que tomar, um remédio natural, que na época em que eu estive lá, custava R$ 40. Ou seja, havia um negócio em torno da mediunidade. E isso não pode existir. Além das pousadas, das regiões, serem de propriedade do próprio João de Deus e de pessoas ligadas àquele culto, àquela igreja, digamos assim. Então ele era um médium que trabalhava com os espíritos e estava se desviando do caminho. E o que acontece quando um médium se desvia do caminho? Os espíritos, pouco a pouco, vão abandonando esse médium. Então, haviam curas, sim, as curas aconteciam. Eu conheço pessoas que foram até lá e disseram, eu fui curada lá, de verdade, não tinha esperança, e lá aconteceu, mas o poder, o dinheiro, a vida material vai subindo a cabeça e a pessoa se desvia da boa conduta. E aí os bons espíritos também vão se afastando e deixam ela à própria sorte. E foi o que aconteceu nesse caso aí do João de Deus. Isso não aconteceu só com ele, isso aconteceu com muitos outros médiuns. Todos os médiuns que tentam fazer da sua mediunidade uma profissão acabam sendo abandonados pelos bons espíritos que deixam aquela pessoa à própria sorte. Ela acaba sendo atendida por outros espíritos, espíritos mais inferiores, e aí as coisas acabam degringolando. E um dos motivos de não se poder cobrar pelas consultas espíritas é que você não tem como obrigar um espírito a vir aqui dar uma comunicação. E esses médiuns da Umbanda e do Candomblé, eles não são médiuns espíritas? Não, eles não são médiuns espíritas. Eles são médiuns da Umbanda e do Candomblé. E que a Umbanda e o Candomblé não são espíritas. São religiões que possuem alguma interseção com o espiritismo, mas não são espíritas. Alguns espíritos se manifestam tanto de um lado como do outro, mas existem algumas diferenças, existem algumas regras que, por exemplo, no espiritismo, um médium não pode se apresentar embriagado ou não pode usar de álcool durante a mediunidade. Já nessas casas é possível fazer isso. A pessoa utiliza o álcool para facilitar a mediunidade. E eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim. É apenas uma regra de uma casa e uma regra de outra casa. Então, existem diferenças de vibração, existem diferenças de comportamento,
Em algumas religiões de matriz africana, você faz oferendas, faz alguns tipos de trabalho para pedir alguma coisa para os espíritos. Já na doutrina espírita, isso não é cabível. Seja feita a vontade de Deus. Você pede o que você quiser pedir. Você pode pedir, mas você não vai fazer nenhuma oferenda. O que você precisa fazer é fazer a melhoria interior, fazer a sua reforma íntima e assim atrair a convivência dos bons espíritos. E se você desejar pedir alguma coisa, que peça a Deus ou aos bons espíritos. E se for da vontade de Deus, ele o fará. Então o espiritismo se baseia na doutrina cristã e não em outras coisas. Eu não posso adentrar muito nessas religiões afro, né, digamos assim, porque eu não tenho muito conhecimento. E como eu falei, existe alguma intercessão, mas não são religiões espíritas. São coisas diferentes. Então lá também existem médiums, mas existem sim diferenças doutrinárias, diferenças de comportamento e que não vale a pena a gente tratar aqui no vídeo. Então eu espero que tenha ficado claro que nem todos os médiums são espíritas, que existem médiums em todas as religiões, só que muitos fogem das religiões por causa das próprias regras, das próprias convenções daquelas religiões e acabam se direcionando para o espiritismo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê.